Boa noite, irmãos. Antes de começar a falar da palavra de Deus, eu gostaria de orar. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que liberta. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu és amor. Obrigada porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia. Obrigada porque Tu és a nossa esperança, a nossa rocha eterna. Obrigada, Senhor, porque a alegria, Senhor, vem de Ti, Senhor. Obrigada porque podemos depender completamente de Ti, sem ter medo, Senhor, de falhar, sem ter medo, Deus, de recuar, Senhor. Porque Tu, Senhor, nos sondas, Tu, Senhor, trazes, Deus, a sabedoria à nossa vida, Pai. Trazes, Deus, o Teu temor, Senhor. Trazes a Tua força, o Teu poder, Senhor. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, Senhor, através da Tua palavra, através da Tua graça, através do Teu Santo Espírito. Obrigada, Deus, por cada um, Senhor, por cada família, por cada casa, Senhor. Obrigada, Deus, porque mais uma vez, Senhor, nós podemos ouvir a Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque ainda há quem ouça, Senhor, e também há quem pregue, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a nós termos o nosso coração completamente receptivo, Senhor, à Tua palavra, aberto, Deus, disponível, Senhor, para ouvir de Ti, Senhor. Fala, Senhor, através de mim, Senhor, se há algo que ainda, Senhor, não está, Senhor, da maneira como Tu queres, Senhor, na minha vida, Pai, que Tu possas retirar, convencer, Senhor, e lavar, Senhor, as minhas vestes para que Tu possas, Deus, transmitir aquilo, Senhor, que Tu queres transmitir nesta noite. Pai, cuida de cada irmão, Senhor, também, Senhor, se estão mais tristes, abatidos, cansados, oprimidos, Deus, ou até doentes, Senhor, que Tu possas ser com eles, Pai. Retirando, Senhor, todas as angústias, retirando, Senhor, toda a dor, Senhor, retirando toda a tristeza, toda a depressão, Senhor, e que Tu possas ser, Senhor, o Senhor das suas vidas, aquele que traz a energia ao nosso corpo, aquele que traz, Senhor, a alegria de viver, Senhor, o propósito, Senhor, de cada vida. Pai, sê com cada um de nós, sê com a Tua igreja, Senhor, se há alguém, Senhor, que está a ouvir a Tua palavra pela primeira vez, Tu possas, Senhor, convencer o seu coração, Senhor, Tu possas trazer o entendimento, Senhor, o discernimento da Tua palavra, Pai, para que possa, Senhor, essa pessoa, esse novo irmão, Senhor, ouvir, Senhor, e conhecer-Te, Pai, em nome de Jesus, Pai. Liberta, Senhor, liberta aqueles que estão cativos, aqueles, Senhor, que ainda estão no pecado e que continuam, Senhor, fazendo o que está errado, a pensar, Senhor, que Tu irás, Senhor, perdoar sempre. Pai, realmente Tu perdoas, Senhor, Tu és perdão, Senhor, Tu nos perdoas sempre, Pai, mas para a nossa mudança e não para continuarmos, Senhor, a pecar dia após dia, Pai, porque Tu és um Pai bom. E, Senhor, qual é o Pai, Senhor, bom, Senhor, que olha para o seu filho vendo que está, Senhor, prestes a entrar na morte, Senhor, ou prestes, Senhor, a magoar-se, Deus, e continua e deixa o Senhor no mesmo lugar com as mesmas atitudes, Pai. Senhor, ajuda-nos a ter discernimento, ajuda-nos, Senhor, traz sabedoria, Senhor, à nossa mente, traz, Senhor, o Teu amor, Pai, traz o Teu consolo, Senhor, sê connosco, sê Tu o centro de todas as coisas, porque realmente, Deus, Tu és a nossa esperança, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Salmos 28:1 e que Tu possas acompanhar esta mensagem até ao versículo 9, que diz assim, Salmos 28:1: A Ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, ou não silencies, ou não fiques surdo. Não suceda, calando-te Tu, a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a Ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do Teu santuário. Não me arremesses ou não me arrastes com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Envia-lhes a sua recompensa. Portanto, não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo
e abençoa a tua herança, apascenta-os e exalta-os para sempre. Até aqui a palavra do Senhor. Eu hoje trago uma pergunta para cada um de nós, para que nós possamos interiorizar a vontade de Deus para a nossa vida. A pergunta é: o que é que te diferencia do mundo? O que é que faz de ti seres diferente de todos aqueles que estão no mundo? De todos aqueles que andam no pecado, no engano, na injustiça? O que é que a tua vida é? Qual é o exemplo que tu tens dado? Qual a tua diferença? O que tens feito para que Deus não te arremesse ou te arraste com os ímpios, como diz no versículo 3? Qual é a diferença alto? A voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, a voz que não está a olhar somente para a injustiça, mas tenta que haja paz, tenta apaziguar, tenta trazer aquilo que é justo, que é verdadeiro, que é suave, que é de boa fama. O que é que tu tens feito? Tens sido um exemplo ou sinceramente tens deixado levar pela multidão? O salmista, no versículo 1 diz: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças ou não silencies para comigo. Não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhantes aos que descem à cova. É interessante nós podermos ler essas palavras na Bíblia. Hoje em dia é muito difícil nós fazermos a diferença nesta terra se nós não colocarmos Deus no centro de todas as coisas. Se tu não viveres uma vida de santidade, se tu não demonstrares Deus em cada coisa que tu faças, em cada atitude, o caráter de Cristo, se esse caráter não vier ao de cima, se tu não amares o próximo, se tu não perdoares, se tu não ajudares, se tu não estiveres junto numa congregação, qual é a diferença que tu tens feito? Na tua casa, na família que ainda não conhece a Cristo? Tens sido tu a revolta dentro da tua casa ou tens sido aquele que traz a paz, que fala sobre Cristo, que fala sobre amor, que transmite amor, que transmite o perdão, que mostra que é testemunho vivo daquilo que Cristo foi e que Cristo ainda é hoje? O salmista clama, ele tem essa fome, ele tem esta preocupação de não ser igual àqueles que estão no mundo, àqueles que praticam injustiça, àqueles que só têm maldade no seu coração, àqueles que falam de uma paz falsa, de uma paz que eles próprios não dão, que eles próprios não têm. Ele está preocupado em que Deus não olhe para ele sendo igual a todos. Não porque ele quer ser melhor do que alguém, mas porque ele quer a presença de Deus, porque ele quer estar junto a Deus, ele quer fazer a diferença nesta terra com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente é bom e de boa fama. Amém? Tanto que nós podemos ler aqui no versículo 27 o desejo deste rei. Ele podia ter pedido todas as coisas, ele podia ter pedido tudo a Deus, mas a única coisa que ele deseja dentro do seu coração é, no 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Este rei não pediu riqueza, não pediu poder, mas ele pediu o quê? Que ele pudesse estar sempre na casa do Senhor, morar com o Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a sua formosura, para aprender dele. Amém? Aquilo que nós temos feito hoje, eu falo isso, irmãos, porque eu tenho visto vários documentários na televisão, várias reportagens, vários movimentos nesta terra e realmente o que acontece é que não há ninguém que se levante contra. Nós temos as redes sociais, nós temos o nosso dia-a-dia em que nós encontramos os nossos vizinhos, encontramos os nossos amigos, encontramos pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo e que falam sobre assuntos que aparecem em telejornais, nas redes sociais, em todo o lugar, e às vezes nós não nos posicionamos, limitamos-nos só ao silêncio. E nós somos realmente aqueles que são chamados para falar, aqueles que são chamados para trazer a paz, para trazer um evangelho que reconcilia o homem com Deus. Amém? No 2, ele diz: ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu tabernáculo. No 3, não arremesses, não arraste, não me faças igual, não me trates da mesma maneira que tratas os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Não sejamos assim, falando de paz e não transmitindo, não tendo as atitudes que transmitem essa paz. Nós somos diferentes não pelo nosso próprio mérito, mas porque Jesus nos resgatou dessas trevas, deste maligno. Amém? Que nós possamos dar esta diferença ao mundo, que realmente a Igreja se levante como voz nesta nação,
como a voz daqueles que reconciliam o ser humano ao Deus, ao Criador de todas as coisas. Nós realmente temos que nos levantar contra todos esses movimentos de aceitação, todas essas coisas vão contra aquilo que é natural, aquilo que Deus criou. No 4 diz, retribui-lhes segundo a sua obra, as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Ele está a falar para aqueles que têm feito aquilo que é errado, que têm estado a fazer aquilo que é impróprio e falando que têm paz e que têm amor e que são isso e que são aquilo que nós temos ouvido tantas pessoas a falar sobre amor, sobre paz, sobre fazermos o bem, e quando vemos as suas práticas elas não são boas, elas não transmitem isso, elas não testemunham disso. Diz no 5, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que Ele os derribará e não os reedificará. Que nós não possamos ter esta condenação sobre a nossa vida, por falarmos de paz e não a praticarmos, por falarmos de coisas muitas vezes ou silenciar-nos na opinião que nós temos, naquilo que nós seguimos, naquilo que Cristo é na nossa vida, porque realmente nós somos portadores da esperança. Este mundo necessita desta esperança eterna, deste Jesus que nunca muda, deste Deus imutável, deste Deus fiel, verdadeiro, deste Deus de amor que transforma aquilo que é mau naquilo que é bom. Amém? No 6 diz assim, bendito seja o Senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas, que nós possamos ser ouvidos pelo Senhor, que nós possamos clamar, suplicar e que Deus possa ouvir a nossa oração. Por que é que eu estou a dizer isso? Porque há alturas da nossa vida em que nós estamos muito mal, passamos pelas dificuldades e clamamos ao Senhor. Mas também há alturas na nossa vida em que nós estamos bem, temos tudo aquilo que nós desejamos e que nós não abrimos a boca nem para agradecer ao Senhor. E nós temos que estar com Ele. Esta relação é uma relação eterna, uma relação contínua. Não podemos amar a Deus hoje e amanhã odiá-lo. Nós temos que o amar eternamente, como Ele nos amou, nos entregando por Ele, pelo Evangelho. Nós temos que retribuir tudo aquilo que Ele nos fez, porque é um preço que nós jamais conseguiremos pagar. Por mais anos que vivamos, nós precisamos de Cristo. Nós temos sempre essa dívida de sangue, este preço que foi pago por Jesus Cristo naquela cruz para nos resgatar. Só que Jesus, Ele quer algo de nós. Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós possamos ser moldados por Ele. Porque quem é melhor do que um pai para saber aquilo que é melhor para o filho? Nós temos que confiar no nosso Pai, no nosso Pai amado, no nosso Pai celestial, naquele que cuida de nós, que nos criou, que sonhou connosco mesmo antes de nós sermos alguma coisa. Ele é Deus, Deus o Todo-Poderoso, e nós podemos confiar totalmente nele. O 8 diz assim, o Senhor é a força do seu povo. Se tu puderes dizer aí na tua casa, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. O Senhor é a força daqueles que clamam ao seu nome, daqueles que fazem a sua vontade, daqueles que praticam a justiça. Amém? E diz no 9, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Isto é uma promessa eterna, isto não é uma promessa que tem uma validade, isto é promessas eternas. Tudo o que vem de Deus é eterno, não há validade naquilo que é de Cristo Jesus, naquilo que é do eterno Deus. Por isso nós podemos confiar nele a longo prazo, podemos olhar para Cristo sempre como o nosso exemplo, como o nosso ícone de todas as coisas. Amém? Eu gostaria que tu abrisses a tua Bíblia em 2 Timóteo 1. Eu gostaria de ler os dois versículos, o 7 e o 8. 2 Timóteo 1, 7 e 8 diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Quem está a falar isso é Paulo. Paulo, ele tinha uma vida com Deus
Ele entregava-se totalmente ao Evangelho. Mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo nas prisões que ele teve, mesmo quando o povo o apedrejava, mesmo quando ele era perseguido, mesmo no meio das tempestades, ele estava sempre a confiar no seu Deus. Ele tinha a sua vida completamente rendida aos pés de Deus. E ele é um exemplo para nós ainda hoje. Nós podemos ler as suas epístolas, podemos ler as suas cartas às igrejas e podemos aprender com ele sobre o caráter de Cristo. E ele fala que nós não devemos ter esse espírito de temor, mas de fortaleza, esse espírito que fala, que não tem problemas em falar do Evangelho, que não se envergonha de Deus, que não se envergonha se vamos ser aceitos ou não. Nós precisamos levantar a nossa voz nesta nação. Há muitas promessas que se estão a cumprir, se não todas as que estão na palavra de Deus. E nós sabemos que quando se cumprir todas essas promessas, a vinda de Jesus virá. E nós não temos muito tempo, irmãos. O dia da manhã não nos está garantido. Nós não temos o poder da vida. Nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos o que é que vai acontecer daqui a um ano, se estaremos aqui daqui a um ano, se Jesus vai buscar a sua igreja daqui a 10, 20 minutos, ou daqui a um dia ou dois. Nós não sabemos isso. Não temos o poder de saber aquilo que irá acontecer. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta para algumas promessas que têm que se cumprir, para algumas profecias que Deus deixou na sua palavra. E isso também é uma prova da sua existência, porque como negar este livro? Se este livro, com tantos anos, com milhares de anos, consegue prever o dia em que nós estamos a viver hoje, o mundo, as guerras, tudo aquilo que está a acontecer, a Bíblia, ela previu todas essas coisas e nós, através disso, vemos que Deus está presente na sua palavra, que o Criador desta palavra, Ele está presente. Amém? E como eu estava a ler 2 Timóteo, diz que no 7, porque nós não devemos, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. No 8 diz, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Nós temos que continuar a fazer aquilo que estes homens fizeram na palavra de Deus. Nós temos que continuar a dar seguimento ao Evangelho, irmãos. Não podemos dizer que esta palavra tem que ser renovada, tem que ser atualizada, porque ela continua atual. Ela é eterna. Ela vai cumprir tudo aquilo para o qual ela foi escrita. E nós temos que entender isso. E temos que ser o portador da palavra. Nós temos que ser aqueles que falam a Bíblia, que muitas vezes o mundo não quer ouvir. O mundo não quer saber. Nós temos que falar, nós temos que ser os pequenos Cristos aqui na Terra. Não querendo ser igual a Cristo ou igual a Deus, claro que não, nunca poderemos ser isso, mas ter a posse da palavra que liberta. Nós temos o poder de libertação quando nós temos o discernimento da palavra. E isso é muito importante para um mundo que está em depressão, para um mundo que precisa que alguém lhes fale de alguma coisa que realmente é real, que realmente faz a diferença. Pensa bem naquilo que nós temos feito com o conhecimento que Deus nos tem dado, com a intimidade que nós temos estado com Deus, com tudo aquilo que Deus tem trazido à nossa vida, milagres, sinais, maravilhas que nós já vivemos. Nós precisamos de falar a palavra, de transmiti-la. Há sede e fome no mundo desta palavra. Só que às vezes nós achamos que não, que ela é só para a igreja. A Bíblia não é só para a igreja. A Bíblia também é para aqueles que estão cativos no mundo e que estão a ser enganados por esses movimentos, por esta falsa paz, por este falso amor que tanto falam no mundo. É preciso falar do verdadeiro amor. É preciso falar de Cristo, do Salvador, do Redentor, daquele que nos livra, daquele que nos sara, daquele que nos cura, que cuida de nós. Amém? Eu gostaria de abordar alguns assuntos hoje, como o homossexualismo, o lesbianismo, aborto, racismo, bullying, divórcio, traição, felicidade própria, libertinagem, identidade de género, abuso sexual, eutanásia e muitos mais movimentos que nós temos ouvido nesta terra. E aquilo que nós temos feito diante de tantas coisas, de tantos movimentos, de tantas pessoas que querem aceitação daquilo que não é natural.
O que é que tu tens feito no meio deste movimento do aborto, em que matam crianças, em que retiram as suas próprias vidas e legalizam a morte? O racismo, que é algo que vem do ódio e não somente da cor ou da maneira como falas ou da maneira como vestes ou que seja do que for. Esses movimentos, o bullying nas escolas, o bullying na internet, os divórcios, que hoje em dia é tão natural haver divórcios, é tão natural a pessoa deixar a outra porque ninguém é de ninguém. Nós merecemos ser felizes. Se alguém não me entende, eu posso deixar essa pessoa porque eu tenho que ser feliz à minha maneira. A traição, que também é algo que o mundo tem falado, tem mostrado como algo completamente banal, como algo natural. E também a felicidade própria, como eu falei há pouco, eu mereço ser feliz e mesmo que a minha felicidade destrua a vida do outro, mesmo que a minha felicidade seja a infelicidade de outro ou a morte até do meu próximo, não interessa, eu tenho que pensar em mim próprio. Libertinagem, tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que vem trazer a diferença naquilo que Deus construiu, naquilo que Deus disse que era bom, naquilo que Deus disse que era agradável. Essa libertinagem, eu posso fazer todas as coisas, essa liberdade, a identidade de género, o abuso sexual, irmãos, cada vez mais há o abuso sexual, tanto em crianças como em adultos, principalmente em mulheres, o número dos abusos sexuais de mulheres cada vez aumenta mais. Irmãos, a eutanásia que foi legalizada, a eutanásia é a morte, é o ser humano escolher poder matar alguém. Em outras circunstâncias, umas circunstâncias mais em termos de doença, mas é o ser humano ter esse poder de retirar a vida de alguém. E aquilo que nós temos feito é o quê, irmãos? O que é que nós temos feito com estes assuntos, com estes movimentos que tanto querem aceitação, que tanto falam sobre uma paz que é uma paz falsa, trazem soluções que não são soluções. Irmãos, a realidade de todas essas coisas é que está tudo ao contrário. E a quem não aceita e quem fala contra não é sequer aceito no mundo, é odiado pelo mundo. Mas não foi isso que a Bíblia nos mandou falar, não foi isso que a Bíblia nos mandou fazer, trazer aquilo que é o princípio, a moral do nosso querido Deus. Eu escrevi assim: as pessoas lutam para ser aceites em vez de aceitarem o libertador. Faz todo o sentido. Eu luto para que me aceitem aquilo que eu escolho, com quem escolho dormir, o que escolho vestir, o que escolho fazer, como faço, mesmo que isso vá contra tudo aquilo que é natural, mesmo que isso vá contra o Deus, o Criador de todas as coisas. Eu preciso ser aceite. Mas em vez de pensar em mim próprio, pensar que eu tenho que ser aceite, eu devia de aceitar aquele que prometeu libertar as pessoas, aquele que prometeu libertar as almas, os cativos. Amém? Escrevi assim: incentivam o sexo prematuro sabendo as consequências, gerando morte, em vez de colocarem o sexo no lugar devido ou no devido lugar, o casamento. Incentivam cada vez mais a que crianças comecem a ter relações sexuais muito cedo. Incentivam mais os jovens a ter sexo muito cedo, sem que haja um casamento, uma relação. E o que é que acontece com isso? Isso gera morte atrás de morte. Porquê, irmãos? Porque depois geram uma gravidez prematura e essa gravidez prematura não é aceita porque as duas pessoas são tão novas que não têm a responsabilidade nem para cuidar da sua vida, quanto mais da vida de uma criança. Então, o que é que o mundo sugere? Um aborto. Um aborto, uma morte de uma criança. Porquê? Porque dizem que a mãe tem todo o direito sobre o seu corpo, que a criança não tem o direito de escolher, não há ninguém que defenda a criança dentro do corpo da sua mãe. Quem defende esse inocente? Devia de ser a Igreja a defender esse inocente. A Igreja devia se levantar contra esta morte prematura. Já chega, basta já aquilo que há, basta já as mortes que há, que as pessoas matam-se umas às outras com ódio, ou porque querem ser felizes à maneira delas, ou porque querem que os aceitem. Irmãos, nós temos que ser a voz que fala mais alto.
O mundo necessita de uma voz, de alguém que se posicione, de alguém que se coloque pelo outro, pelo próximo, que sinta as dores daqueles que não podem falar. Escrevi assim: não respeitam nem as crianças e a sua pureza, retirando as suas vidas, dizendo que não são seres vivos, mas apenas embriões. Retiram as vidas, retiram a inocência de crianças, retiram as suas infâncias, com informações que eles nem sequer deviam ter. Quanto mais o tempo passa, mais nós vemos que as crianças têm mais informação, têm mais acesso a várias informações que supostamente uma criança não deveria ter. A sua inocência não deveria ser roubada por causa de informação. Escrevi assim também: retiram os princípios de Deus de toda a equação, colocando todas as vidas num motim, com escapadelas em vez de soluções. Irmãos, o que é que está a acontecer com o mundo? Falam sobre racismo, sobre ódio, sobre aceitação, sobre liberdade e esquecem-se que a liberdade está em Cristo Jesus, mas é a liberdade que nos liberta do mal e não a liberdade que nos incentiva a cometer o mal, a cometer injustiças. Temos que ser aqueles que dizem que isto não é assim, que Deus não criou o ser humano para isto, que Deus tem a liberdade, mas quando nós falamos de Cristo, ninguém quer aceitar, somos perseguidos. Esta é a realidade do mundo. Fala de liberdade, mas não aceitam o Evangelho, não aceita os crentes, não aceitam aqueles que se posicionam contra o pecado, contra a maldade, contra a injustiça. Cada um está a pensar no seu próprio umbigo. São todos muito amorosos, querem aceitação, querem que nós vivamos em harmonia, em paz, mas só estão a pensar no seu próprio ego. Quem está a favor do próximo, a favor do perdão, a favor do amor, a favor do casamento, a favor de uma vida continuar a ser gerada dentro da barriga da sua mãe, a favor da felicidade também do próximo, a favor que Deus faça a sua vontade? Onde está a voz do povo de Deus? Como desejar a paz no mundo? Como é que nós conseguimos colocar a paz no mundo? Como é que nós conseguimos trazer esta paz que tantas pessoas falam? Como aquilo que está a acontecer em Israel, as guerras que estão a acontecer no mundo, a fome que tem vindo ao mundo. As perguntas que nos fazem quando nós falamos de Cristo Jesus, se realmente Jesus existe, porquê é que há crianças a passar fome? Porque nós não seguimos os princípios de Cristo. Porque nós não olhamos para a Bíblia e lemos que nós temos que amar o próximo. Se nós temos o que comer, nós temos que dar àqueles que não têm. Se nós podemos amar, por que é que nós odiamos? Se nós podemos perdoar, por que é que há tanto rancor dentro do coração do ser humano? Estas são as perguntas que o mundo nos faz. E nós, muitas vezes, estamos calados. A nossa voz não se ouve. O Evangelho fica mudo. Não há quem pregue. Não há quem ouça. Nós precisamos mudar esta circunstância da nossa vida. Na terça-feira, se não estou em erro, houve uma reportagem sobre bullying nas escolas. E eles abordaram vários assuntos. E a realidade é que eles não abordaram o mais importante, que é os princípios de Jesus Cristo. Normal que uma criança que tem pais divorciados, que sempre assistiu a agressões dentro de casa, sempre existiu a abusos dentro de casa, sempre teve uma educação que não tem limites, uma educação de liberdade excessiva, que olha para as coisas e aceita tudo o que está no mundo, que é incentivado a fazer coisas prematuramente, não vá aceitar os seus colegas diferentes da escola, que não vá também transmitir essa violência, essa falta de amor ao próximo. O mundo tirou Deus do centro de todas as coisas. E claro que isto tem afetado os inocentes, as crianças. Porquê, irmãos? Porque se calhar nós não temos sido pais bons suficientes, inteligentes suficientes, tendo sabedoria o suficiente para colocar os meninos, as crianças no caminho do Senhor. Nós temos que começar a educar esta nova geração, não olhando para eles e dando tudo o que eles querem, irmãos. Porque nós sabemos que dando tudo o que eles querem, vamos destruir mais do que trazer para a vida.
Vamos levar mais para a morte do que trazer para a vida. E nós amamos os nossos filhos. Nós amamos a nossa família. Por isso, olha para a tua família, olha para os teus filhos. Eu sei que às vezes é difícil repreender, às vezes é difícil vê-los chorar, mas vai ser muito mais difícil quando eles estiverem no mundo, quando eles estiverem a fazer aquilo que não devem, quando eles estiverem e não quiserem saber sequer de nós, pais. Quando eles olharem para um trabalho e não honrarem o seu trabalho, vai ser muito mais difícil para nós, pais, olharmos para os nossos filhos e vermos que eles não tiveram sucesso na sua vida. Eu não falo um sucesso em termos de dinheiro, em termos de financeiro. Eu falo do sucesso de vida. Claro que nós queremos que as nossas crianças sejam felizes, mas a felicidade, a alegria está no Senhor. Ensina a tua criança, ensina o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, seja lá o que for, nos caminhos do Senhor. Ensina-lhe os princípios, ele irá amar o seu próximo. Ele irá abraçar aqueles que choram. Ele irá olhar para as pessoas que sofrem em vez de rir ou deixar que aquilo passe de lado. Ele faça a diferença. Ele fala a palavra que está neste livro, a palavra que liberta. Vamos educar. Vamos ser a voz que fala mais alto nesta terra. Vamos fazer como o salmista: Senhor, não me contes, não me arrastes como os pecadores, como os ímpios, Senhor. Não olhes para mim como eu fosse exatamente como eles, mas pelo contrário, muda a minha vida, Deus. Muda, Senhor, aquilo que a iniquidade traz, Senhor, aquilo que é bom, Senhor, aquilo que, Senhor, que fale sobre a paz, que eu possa exercer. Dá-me força, dá-me perseverança, dá-me esta vontade de querer servir, de querer falar. Irmãos, precisamos de falar. Coloque nas suas redes sociais que é pró-vida, que é a favor da vida. Coloque nas suas redes sociais que estes movimentos que só geram ódio atrás de ódio, que esses movimentos que parecem ser de aceitação, eles não trazem aceitação, eles trazem divisão. Nós precisamos de ser a Bíblia que o mundo não lê. Amém? Vamos orar para terminar. Obrigada, Deus, pela Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque nós podemos reconhecer na Tua Palavra homens e mulheres, Deus, que se entregaram, Pai, e que viram que é bom, Senhor, servir-te, Deus, que encontraram, Senhor, a verdadeira alegria, Senhor, a verdadeira vida, Pai. Senhor, que Tu possas ser fonte, Senhor, de água viva sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, Deus. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria, Pai. Fala através de nós, usa a nossa boca, Deus, para falar, Senhor, aquilo que não está certo, Deus, para trazer, Senhor, a Tua palavra que liberta, Deus, mesmo sendo perseguidos, Pai, mesmo sendo rejeitados, Deus, que nós não possamos desistir de falar de Ti, porque quem convence é o Teu Santo Espírito. E a nossa luta, Senhor, não é contra a carne, Senhor, mas contra as hostes espirituais da maldade, Deus, que nós possamos, Senhor, levar a Tua armadura, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor, para que não haja nada que possa vir, Senhor, contra, Senhor, a nossa fé, contra o Teu amor, Senhor, sobre nós, Pai. Ajuda-nos a ter as armas certas, Pai, a termos as palavras certas, o coração certo para servir, Senhor, o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que caia sobre a terra toda a resistência à Tua palavra, Senhor, todo o espírito contrário ao Teu, Senhor, que caia, Senhor, sobre a terra, Deus. Não permitas que nós andemos, Deus, enganados, Senhor, ansiosos por coisa alguma, Senhor, desejando aquilo que não é nosso, Pai, desejando, Senhor, estar e ser aceitos pelo mundo e rejeitando, Deus, o Teu maravilhoso amor, a Tua maravilhosa graça, Pai. Ajuda-nos, Senhor, usa-nos, Pai, usa a Tua igreja, Senhor, como voz, Pai, neste país, Deus, que nós possamos nos posicionar, Deus, como outros se posicionam, Senhor, dizendo que não são aceitos, Pai, que as leis deviam mudar, Senhor, que devia de haver aceitação, que devia de haver escolha, Pai, que nós possamos nos levantar, Deus, como aqueles que seguem, Senhor, o Evangelho da verdade, Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, alimenta-nos, Deus, da Tua palavra, Deus, que nós possamos estar carenciados todos os dias de Ti, Senhor, e possamos olhar para todas essas coisas e, em vez de a nossa voz ficar silenciada, nós possamos falar mais alto, trazendo, Senhor, a vida, Senhor, a este país, Deus, que só tem gerado morte, Deus, com as suas decisões, Pai. Senhor, traz a luz, Senhor, à nossa casa, à nossa família, a todos aqueles que ainda não Te conhecem, Deus, que Tu possas, Senhor, transbordar as suas vidas, chamar, Senhor, pelos seus nomes, Deus, e possas convencer os seus corações, Senhor, a se renderem, Deus, a Ti, Pai, porque realmente, Deus, Tu és o melhor, Senhor, a melhor coisa, Pai, Tu és a melhor escolha, Pai, para as nossas vidas, Deus.
Senhor, Tu és santo, Pai. E por ser santo, Senhor, não temos nada que duvidar de Ti, Senhor, porque Tu, Senhor, Tu agarraste naquela cruz que era para nós, Senhor. Tu, Senhor, foste pregado naquela cruz, Senhor. Tu, Senhor, derramaste o Teu sangue, Pai. Tu nos perdoaste, Senhor, naquela cruz, Pai. Que ela, Senhor, era nossa, Pai. Era a nossa cruz, era a nossa dívida. E Tu pagaste, Senhor, com o preço do Teu sangue. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai. Te louvamos, Deus. Te glorificamos, Pai, porque Tu realmente és, Senhor, suficiente para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigada por terem assistido a esta pregação ao nosso culto. Um grande beijinho, um grande abraço para todos vocês. Não se esqueçam que agora às quartas-feiras nós já podemos estar na nossa igreja, no nosso espaço a cultuar o nosso maravilhoso Deus às 3 da tarde. Deixamos de ter aqui as quartas-feiras online, mas começamos a poder estar juntos novamente na nossa igreja. E também domingo, não te esqueças este domingo também apareceres às 10 da manhã, estarmos juntos, falarmos um pouco e também estarmos juntos a aprender a mesma palavra, o mesmo Espírito, aprender desta palavra que transforma vidas. Amém? Um beijinho para todos vocês, que Deus vos abençoe. Tchau!